Bem, pessoal, como é que um remédio é desenvolvido? É possível a indústria farmacêutica enganar, botar remédio falso para ser vendido, né? E tá todo mundo meio comprado? O que que acontece? Aqui no meu canal eu recebo todos os dias dezenas de comentários com teoria conspiratória sobre remédio. Quando eu falo teoria conspiratória, não é para menosprezar, nem dizer que não tem sentido, não. Mas o que é que eu vou explicar para vocês, né? Esse conceito, às vezes, é uma forma simples da gente que é técnico dizer que uma coisa não faz sentido e às vezes a gente esquece de explicar como a gente chega a essas conclusões, né? Só para vocês entenderem, né? Quando a gente pensa em ciências médicas, né? A medicina separado do conhecimento mágico, religioso, né? A gente volta lá para Hipócrates. Não vou fazer vídeo de filosofia da ciência, mas só para você entender, né? Então o que acontece? Percebeu lá atrás que dentro das nossas habilidades, seres humanos, nossos órgãos e sentidos, nosso intelecto, poderia ser criado um método para a gente tentar analisar o que acontece na natureza. Vou dar exemplo para você como é mais simples e outro é mais complicado. Por exemplo, uma pessoa de repente está conversando com você, ela cai e se debate. É muito mais simples para você eu dizer que ele é um espírito que incorporou na pessoa e fez ela perder a consciência. Não é simples? E a maioria das pessoas vão aceitar essa explicação. Essa explicação não resolve o problema, essa explicação é até aceita pela maioria das pessoas e assim funcionava a medicina até Hipócrates, né? Então ele é um grande marco. Depois ele começou a perceber que aquela explicação era simples, as pessoas aceitavam, mas era rasa, daria para investigar melhor. E aí ele começou, tem livro, né, O Grande Mal, mostrando, eu dei o exemplo da epilepsia, mas a epilepsia é uma das doenças que tinham muito impacto, todas as doenças de saúde mental têm muito impacto dessa relação com religião, com fé, com uma série de coisas, né? E as pessoas aceitavam aquela explicação. Só que ele começou a tentar buscar outras explicações que fizessem sentido do ponto de vista biológico e começou a descrever características de doença, sinal e sintoma. Então ele não aceitou aquela explicação mágica, que era até bem aceita na época, e começou a dar explicações racionais biológicas, né? E desde lá, a ciência médica ela foi evoluindo. Eu vou chegar na indústria para vocês terem ideia, né? E uma das coisas que se percebeu, né, que era possível você criar métodos, né, estratégias que você pode explicar para qualquer pessoa, que ela replicando aquilo pode chegar à conclusão se uma coisa funciona ou não funciona. Isso eu estou falando antes de indústria farmacêutica, antes de lucrarem bilhões com remédios. E no decorrer do tempo a gente foi melhorando isso. Vou dar exemplo para vocês, né? A gente começou a criar modelos de estudo, um estudo que acompanha as pessoas por muito tempo, dando remédio, ver se aquilo vai ter um desfecho melhor. Estudos que são indispensáveis hoje em dia ter comitê de ética, porque se a pessoa está tentando desenvolver um produto para vender, para ganhar dinheiro, e se ela se resolvesse sozinha, existe o risco dela enganar todo mundo, criar estudos falsos e colocar, ou fazer estudos que submetessem pessoas a riscos, né? Você fala assim, ah, Júlio, mas poxa, vamos fazer estudos? Na história da medicina tem alguns capítulos assustadores. Para vocês terem ideia, tem pesquisa feita em presídio, pessoas presas, né? Faziam estudos nessas pessoas, dando remédio para ver se uma coisa funcionava ou não funcionava. Hoje, do ponto de vista bioético, é algo impensável. Crimes de guerra, estudos feitos em pessoas presas por ser de alguma etnia, algum aspecto desse jeito, absurdos foram feitos durante a história, né? Aspecto econômico, né? Eu digo para você, ó, quer fazer parte de estudo, te dou aqui R$ 100 e você faz um estudo que podia matar a pessoa estava precisando do dinheiro, ela pegava o dinheiro. Então isso aí todo, do ponto de vista bioético, hoje é bem melhor estabelecido. Claro que sempre vai melhorando com o decorrer do tempo, porque a ciência ela é dinâmica, né? Além disso, quando você diz que uma coisa funciona ou não, você tem que estar tão descrito hoje em dia o método que outra pessoa tem que analisar aquilo, replicar aquilo e mostrar que aquilo funcionava também. Algum pesquisador independente vai analisar seus dados para ver será que você não se enganou com alguma coisa, trocou um número por erro que a gente chama não sistemático, não é um erro mesmo, que você não teve a intenção de errar aquilo, né? Ou até um erro sistemático, um erro que você pensou, planejou para enganar os outros e tentar ficar rico. Então assim, no decorrer da história, por vários erros que a gente cometeu, a gente foi melhorando esse aspecto da metodologia científica. Hoje a gente tem uma rede muito complexa. Não é blindada a 100%, porque vira e mexe você vê, às vezes, estudos, denúncia de estudos que foram falseados dados, né? Pessoas que perdem até prêmios, né? Prêmios relevantes na medicina, porque descobriram depois que ela falseou dado. Então, assim, ainda não é 100% perfeito, né? Nada perfeito, né? Mas ele está cada vez mais bem feito. Até a própria indústria, ela sabe, se ela lança um produto
e aquele produto, depois outros pesquisadores independentes mostram que aquilo não funciona, aqui para ela, até do ponto de vista financeiro, vai ter um prejuízo gigantesco. Além disso, ele tem um tempo de patente. Depois de um tempo, aquele produto vai ser outras pessoas vão fazer. E além disso, nesse período, mesmo que está patente, estudos são feitos. Efeitos colaterais vão ser desenvolvidos, né? Então as indústrias, elas investem milhões de dólares para desenvolver remédio, para faturar bilhões. Ninguém está dizendo que é ninguém bonzinho, nem está fazendo para ajudar você. Ele muitas vezes está fazendo para lucrar mesmo, né? Tem investidor, está na bolsa de valores. Só que assim, a sociedade hoje, nossa, é tão complexa por erros que cometeram no passado, que todos esses estudos são muito bem analisados, muito bem pesquisados. E quando a gente olha na história, a gente percebe quanto a ciência ela vai evoluindo para cada vez mais cercar desses possíveis vieses. Que são vieses, são erros que são cometidos e vão continuar sendo cometidos, né? Só que a gente tenta minimizar ao máximo isso. Então hoje as teorias conspiratórias de remédio, de farmacêutico e tal, você sempre olha um pouquinho de lado, porque normalmente a pessoa que está fazendo isso, está produzindo ou está com interesses outros, ela usa esse senso comum das pessoas que alguém está faturando bilhões e que está mentindo, está te enganando. Todo mundo é assim, eu também sou assim, todo mundo fica meio de lado quando alguém chega com um produto novo e tal. Só que saiba que na ciência médica, não consigo falar para as outras áreas, é tudo muito bem cercado. Pode ter erro, pode, vira e mexe um remédio sai de fabricação, ou descobre efeito colateral que não sabia, ou tira, né? A própria vacina de Covid, se vocês forem ver, né? E às vezes no comentário, a pessoa que não entende ciência, às vezes fica falando isso, Júlio, era a AstraZeneca, era uma vacina ótima, um monte de gente tomou, agora eles pararam de produzir, agora só tal da Pfizer. Ciência é assim. Às vezes você tem produto que ele funciona, ele é seguro, ele é eficaz, mas ele tem efeitos colaterais que um outro remédio ou uma outra vacina não tem, ou aquela outra vacina é mais barata. E esse aqui deixa de ser economicamente viável para a empresa produzir. Não significa que ele não funciona. Dentro desse contexto, dessa realidade agora, que não é mais o caso da pandemia, tudo deixou de ser interessante, ele deixou de fabricar. E aí quem não entende, é fácil colocar 1000 teorias conspiratórias, era para mudar DNA, era para matar, agora já matou não sei quantas pessoas. Então assim, a ciência ela tem isso, ela é dinâmica, não existe verdade universal, você vai o tempo todo recriando a verdade, pelo menos do ponto de vista das ciências médicas, né? O ser humano é muito complexo um outro, a gente tenta simplificar, comparar um grupo com o outro, mas a gente sabe que o ser humano, mesmo em grupo, é incomparável um com o outro, mas a gente tenta chegar o mais próximo tirar todos os possíveis vieses, né, de seleção, uma série de aspectos, mas é o tempo todo, é correr, a gente vai correndo em busca da perfeição, só que nunca vai chegar. Então, muito cuidado com essas teorias conspiratórias, tudo isso. Hoje em dia, o idioma quase médico é o inglês, né? Então, você encontra pesquisa científica. Hoje tem ChatGPT, tem Gemini. Vocês têm hoje fontes científicas confiáveis. Mesmo você que não fala inglês, se você conseguir ter informações precisas sobre doença, sobre remédio, e não cair em conversinha de teorias conspiratórias, tá bom? Espero ter ajudado.